Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Roberto Pinheiro. Com o apoio das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Olá, pessoal. Olá, meus colegas e amigos de profissão. Hoje estamos começando o podcast intitulado como Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Roberto Pinheiro. Bem-vindo a todos e obrigado pela confiança. Gostaria de aproveitar esse início e me apresentar para todos vocês. Eu sou engenheiro civil, formado em 1993 pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Fiz mestrado e doutorado nos anos de 1996 e 2001, respectivamente, também na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Ao longo desses anos todos de carreira profissional, desenvolvi várias atividades, entre elas docência, ministrando disciplinas em várias universidades, como resistência dos materiais, por exemplo, hoje também conhecido como mecânica dos sólidos deformáveis e indeformáveis, ou isostática, que é, na verdade, uma análise de estruturas indeformadas. Disciplinas também como teoria das estruturas ou estabilidade das estruturas. Disciplinas de concreto armado, abordando laje, viga, dimensionamento, e projeto de lajes, vigas e pilares, de blocos de coroamento sobre estacas e tubulões, blocos de transição, sapatas, muros de arrimos, escadas, reservatórios e por aí vai. Disciplinas também na área de estruturas metálicas para cobertura, estruturas de madeira. Então, essas foram basicamente as atividades que eu desenvolvi ao longo da minha carreira como docente. Além disso, pessoal, trabalhei também na elaboração de projetos estruturais, de edifícios altos, de residências sobradadas, residências térreas, cálculos e projetos de reservatórios e muros de arrimos e atividades correlatas a essas que eu comentei. Assim como projeto de barracões industriais, comerciais, com pilares pré-moldados, cálculos de consolos, estudo de cobertura em estruturas metálicas para pequenos e grandes vãos. Vãos aí até 40, 45, 50 metros, eu já tive a oportunidade de poder participar desses projetos. Também perícias extrajudiciais, judiciais, consultorias e por aí afora. Ou seja, as atividades sempre correlacionadas com a área de engenharia estrutural. Hoje, eu sou associado à ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Também estou associado no IBRACON, Instituto Brasileiro do Concreto, assim como no IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia, e também no IBRAMEN, que é o Instituto Brasileiro de Madeiras e das Estruturas de Madeiras. Isso tem me contribuído bastante para a minha formação. O network é muito importante hoje, nos dias atuais, para o crescimento. Participei de algumas comissões especiais de avaliação de normas, entre elas a norma 7190, que é a norma de estruturas de madeira, que foi lançada agora esse ano, uma nova edição da norma, que é de 1997, saiu uma norma fresquinha agora de 2022. Participei também na norma de vento 6123, que foi lançada também esse ano, é de 88, e foi lançada esse ano também. Tá? Tive essa oportunidade, essa felicidade de poder participar, aprender e contribuir com algumas coisas sobre o assunto. E hoje eu também sou conselheiro do CREA, da Regional de Mato Grosso, da gestão 2020 a 2022. Isso é reconduzido para a próxima gestão, que vai de 2023 a 2025. Então, pessoal, de forma bem sucinta, este é o professor Roberto Pinheiro, Roberto Vasconcelos Pinheiro, e vamos, a partir de agora, começar a comentar alguns temas importantes para o entendimento, como diz o título do podcast, para desvendar a engenharia estrutural. Espero que eu consiga ser bastante útil a todos vocês e que, a partir de agora, a gente consiga fazer um relacionamento bom e que vocês consigam tirar algum proveito de tudo isso, tá bom? Episódio 1. Sistemas estruturais. Vamos lá, pessoal. Para a gente poder falar sobre sistemas estruturais ou estrutura, vamos entender como é que a gente pode definir esse tema para a gente poder começar a falar de todos aqueles outros itens que o compõem. Então, vamos lá, olha, como que eu posso entender o que seria uma estrutura ou um sistema estrutural? Nada mais é do que disposições racionais e adequadas de vários elementos estruturais unidos entre si, ou unidos com o meio exterior, são os apoios, obviamente, e, obviamente, estaticamente equilibrados. Tendo isso, eu posso falar assim, olha, eu tenho, de fato, uma estrutura. Bem,
Nós citamos nessa definição elementos estruturais. O que seriam, então, elementos estruturais ou elemento estrutural? Nada mais são do que sólidos, pode ser deformáveis ou indeformáveis, com capacidade de receber e de transmitir solicitações. Tudo bem? Então, quando eu falo, obviamente, de sólidos deformáveis ou indeformáveis, naturalmente, basicamente, todos os elementos são deformáveis. O que a gente faz é considerar essa deformação, se ela for muito, muito pequena, que seja irrelevante para o contexto, para a análise toda, né? Ou se essa deformação for relevante, a gente o considera como deformáveis. Tá? Mas, enfim, essas são as definições principais que nós temos que entender para falar sobre o tema sistema estrutural. Bom, como eu disse, o sistema estrutural são formados por elementos estruturais. E quais são esses elementos estruturais? Bem, pessoal, aqui nós vamos fazer uma divisão para ficar mais fácil o entendimento, né, de alguns conceitos e algumas aplicações. Nós vamos dividir elementos estruturais do ponto de vista da geometria e do ponto de vista das tensões e dos elementos e dos esforços solicitantes, melhor dizendo, que representam essas tensões, tá certo? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, então, falando como dos elementos estruturais do ponto de vista de geometria, eu posso dividir os meus elementos que compõem a estrutura em 3 elementos básicos. As barras ou elementos lineares, os elementos de superfície e os elementos de volume, tá certo? Vamos entender melhor o que significa cada um desses elementos, né? E quais são os exemplos que eu posso acoplar a essa definição em função dos elementos que estão dentro que compõem uma estrutura como um todo, né? Então vamos lá, olha. O elemento linear ou barra são elementos naturalmente com 3 dimensões, onde 2 delas possuem a mesma ordem de grandeza, e eu vou dizer que essas 2 dimensões compõem a seção transversal do meu elemento, né? É uma seção posicionada perpendicular à terceira dimensão, que eu chamo de comprimento. Né? E é a essa dimensão, ou comprimento, que a gente idealiza o eixo do meu elemento. Então, para resumir, um elemento linear ou uma barra nada mais é do que um elemento onde possui 2 dimensões com a mesma ordem de grandeza, muito menor do que a terceira dimensão, que é o comprimento. E como exemplo desses elementos, nós temos vigas, nós temos os pilares, nós temos as barras de treliça, principalmente. Ok? Bom, segundo elemento, o elemento de superfície. Podemos definir da seguinte maneira: são elementos onde 2 seções são da mesma ordem de grandeza e muito superior em relação à terceira dimensão, que eu vou especificamente chamar de espessura. Então, aí eu tenho o meu elemento de superfície definido. Essa superfície pode ser plana ou essa superfície pode ser curva, como a gente vê nas cúpulas e nas abóbodas, por exemplo, né? E as superfícies planas, nós temos um elemento muito comum nas edificações, que são as lajes, por exemplo, um elemento particular, né, que se utiliza muito nas edificações. Então, eu já tenho 2 dos 3 elementos bem definidos, né? Barra ou elemento linear e elemento de superfície, que pode ser plana ou curva. E o terceiro elemento, pessoal, é o que a gente chama de elemento de volume. São aqueles elementos onde as 3 dimensões têm a mesma ordem de grandeza. Basicamente, a gente encontra-se esses elementos nas fundações. Por exemplo, sapato é um elemento de volume, bloco sob estaca, bloco de colamento sob estacas ou sob tubulões é um elemento de volume. O consolo dos elementos pré-moldados também é um elemento de volume. E um outro também bastante usado nas fundações é o bloco de transição. É aquele elemento de volume, né, que está posicionado entre um tubulão, por exemplo, e a base de um pilar. Então, dessa maneira, pessoal, eu tenho definido para vocês o que são elementos estruturais do ponto de vista da geometria. E cada um deles, agora, somando a isso, né, as ações que atuam no meu elemento, a gente consegue dar uma outra definição, uma outra abordagem para essa definição, com base nas ações externas, no tipo de ações externas, nas direções dessas ações externas que atuam no meu elemento, em relação ao meu plano ou ao meu eixo dos elementos. A partir daí, então, nós vamos entrar nessas outras definições de elementos estruturais, mas do ponto de vista das tensões. Então, vamos lá.
Nos atendo, pessoal, inicialmente, nos elementos lineares, nós temos aí dois elementos basicamente muito comuns que compõem esses elementos lineares. São eles vigas e os pilares nos edifícios de concreto armado, né, assim como os edifícios de estrutura metálica, estrutura de aço ou edifício de madeira, né? E temos também as barras de treliça, são elementos lineares. Mas eu gostaria aqui de uma particularidade de discutir as definições sobre vigas e pilares especificamente. Bem, existe uma grande máxima, né, que diz que vigas são todos aqueles elementos lineares que estão posicionados na horizontal. Pilares, por sua vez, são todos aqueles elementos lineares que estão posicionados na vertical. Então, como provocação, pessoal, a todos que estão me ouvindo, eu quero dizer o seguinte: e aquele elemento linear que está posicionado de forma inclinada, ou seja, nem está na horizontal e nem está na vertical. Então, ele não é um elemento linear, o que ele seria, então, né? Então, daí nós já dá para perceber que essa definição que eu acabei de comentar, viga sempre na horizontal e pilar sempre na vertical, ela é muito rasa, né? É muito simplória para a gente definir de fato que é um elemento de viga, que é um elemento de pilar. Por quê, pessoal? Se eu não souber muito bem o que acontece dentro de cada uma dessas peças, no que diz respeito às tensões e aos esforços solicitantes, né, que são gerados a partir do momento que você carrega essa estrutura externamente, por exemplo, eu não sei, eu não consigo nem dar início ao dimensionamento de uma peça dessa, né? Por quê? Porque eu preciso conhecer o que acontece no interior desses elementos, em cada uma das seções transversais, para poder, a partir daí, então, eu dimensioná-la. Correto? Então vamos lá, pessoal. Eu gostaria de definir para vocês, agora de forma mais robusta e de forma correta, o que vem a ser uma viga. Vamos lá, então, pessoal. Olha, a definição filosófica, vamos dizer assim, abre aspas, filosófica, de vigas. O que eu posso dizer? São elementos contínuos ou não. Eu tenho, por exemplo, uma viga contínua ou uma viga Gerber, né? Por isso que o elemento contínuo ou não. Eles podem ser retos ou curvos. Pode ter seção prismática, ou seja, seção constante ao longo do comprimento, ou seções variáveis, com várias formas de vinculação externa, mas com ações perpendiculares ao seu eixo longitudinal. E a seção transversal desse elemento estará submetida à tensão normal oriunda do momento fletor, ou seja, representada pelo esforço interno momento fletor, que pode ser o momento fletor em relação a um eixo ou aos dois eixos da seção transversal, e também submetida à tensão de cisalhamento, representada pelo esforço cortante, seja ele numa direção ou na outra direção ortogonal em relação aos eixos da seção transversal. Então, essa, pessoal, é a definição filosófica de vigas. Mas, em geral, esses elementos são submetidos também a tensões normais geradas por momento fletor e esforço cortante, principalmente quando eu tenho carregamentos, ou seja, ações externas que não são somente perpendiculares ao eixo da peça. Se esse carregamento tiver uma certa inclinação em relação ao eixo da peça, ou se for até paralelo ao eixo da peça, vai gerar tensão normal oriunda do esforço normal na peça. E, além disso, eu também tenho a minha tensão de sangramento, o caso representado pelo esforço cortante. Mas, então, como é que nós vamos definir de fato uma viga? Podemos dizer o seguinte, pessoal, são com essa geometria que eu já disse, ou seja, é um elemento linear que pode ser contínuo ou não, ter seção prismática ou seção variável, com vários tipos de vinculação externa, com qualquer tipo de carregamento em relação ao seu eixo longitudinal, mas as tensões normais geradas pelo momento fletor devem ser preponderantes em relação às tensões normais oriundas do esforço normal. Desta forma, eu posso dizer que este elemento linear será dimensionado como viga. Então, a partir daí, pessoal, eu não preciso mais ficar preocupado se o meu elemento é horizontal, é vertical ou é inclinado, ok? Então, essa é a definição de vigas. Só para comentar novamente com vocês, para ficar bem fixado, minha viga é aquele elemento, de forma resumida, né? Minha viga é aquele elemento linear
onde as tensões normais geradas pelas ações externas são preponderantes àquelas oriundas do momento fletor, se comparada com as tensões normais oriundas do esforço normal, ok? E, por sua vez, os pilares podem ser definidos de forma filosófica da seguinte maneira, muito parecido com a definição das vigas, ou seja, também são elementos contínuos, são retos, as seções podem ser variáveis ou não, com várias formas de vinculação externas, com ações sempre paralelas ou paralelas e coincidentes com o eixo longitudinal, ou seja, são ações concêntricas, né? E com isso, a seção transversal estará submetida apenas à tensão normal oriunda do esforço normal. Por sua vez, assim como nas vigas, pessoal, os elementos, os pilares, né, eles também são submetidos a tensões normais, não somente oriunda do esforço normal, mas também oriunda do momento fletor. Exemplo disso são os momentos causados, transmitidos das vigas que estão conectadas aos pilares e até mesmo dos momentos fletores oriundos da carga horizontal devido ao vento, né? Olhando o pilar no sentido de uma torre, né? Bom, e também com isso pode surgir tensão de desarramento. Mas, em resumo, da mesma maneira que eu comentei para vigas, o pilar pode ser definido da seguinte maneira. Elemento linear, né? Onde as tensões normais geradas em cada seção transversal sejam mais relevantes em função daquelas oriundas do esforço normal em relação àquelas oriundas do momento fletor. Então, na verdade, a definição de pilar em relação à definição de viga são opostos, né? Enquanto na viga prevalece a tensão normal oriunda do momento fletor, no pilar prevalece a tensão normal oriunda do esforço normal. Ok, pessoal? Então, dessa maneira, fica mais fácil a gente entender que pilar e viga não são elementos definidos em relação à sua posição no espaço, ou seja, horizontal, vertical ou inclinada, né? Mas sim pelas tensões preponderantes na sua seção transversal. E daí, pessoal, para a gente poder finalizar esse assunto, é muito interessante a gente entender esse conceito para poder entender por que as armaduras de um pilar, em geral, ela é executada onde as barras longitudinais são posicionadas de forma simétrica em relação aos dois eixos, e nas vigas, geralmente, as armaduras de vigas são assimétricas em relação a um dos eixos, por causa desse conceito que eu acabei de falar para vocês, porque nas vigas prevalece tensão normal no momento fletor e nos pilares prevalece a tensão normal oriunda do esforço normal. É claro que tem outros detalhes aí que faz com que essas armaduras sejam distribuídas dessa maneira, mas, de maneira geral, é esse conceito que faz com que a gente chegue à conclusão que a melhor maneira de fazer o detalhamento de uma armadura, de uma viga ou de um pilar seja dessa maneira. Dos pilares, em geral, de forma simétrica e as vigas, em geral, de forma assimétrica. Então é isso, pessoal. Nessa primeira apresentação, não quero me alongar demais, eu vou parando por aqui e quero de coração agradecer a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão participando, e mais uma vez peço a vocês, façam críticas, façam sugestões, façam comentários positivos, tudo isso é muito válido para que a gente continue, né, com esse ímpeto de poder transmitir a todos vocês um pouquinho mais de conceito. Como eu disse no início, nos próximos podcasts, nós vamos entrando em assuntos mais práticos, que correlacionam todos os conceitos normativos com aquilo de fato que a gente aplica na prática, no dia a dia. O intuito desse podcast é justamente fazer essa correlação dos conceitos para a prática. Vale lembrar, pessoal, para a gente finalizar de fato, vale lembrar que tudo que se faz na prática, se eu não tiver o conceito muito bem apurado, muito bem internalizado como engenheiro, eu corro um grande risco de executar elementos e estruturas de forma equivocada, reduzindo a segurança dessa estrutura, tá bom? E a gente sempre preza, obviamente, pela segurança, né? Pela qualidade, pela segurança. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Te espero no episódio 2.